bonito é a bandeira tremulando, a torcida delirando, vendo a rede balançar. Fala, meu povo, olha aí o Raí passando por aqui, desejando a todos aí um dia abençoado e que Deus abençoe a vida de todos. Pessoal, nesse vídeo aqui nós iremos estar trazendo aí, né? Eu vou estar trazendo aqui logo no começo desse vídeo, né? Os dois últimos resultados aí, né? Dos jogos de ontem, dia 19 de fevereiro, da Copa do Brasil, né? E os classificados, tá bom? E assim que eu terminar aqui, o nosso cara amigo Ítalo, ele vai entrar aí, né? Trazendo aí resultados, né? E jogos aí do final de semana do Brasil e do mundo, tá bom? Então vamos lá, trazendo aqui, né? Os resultados de ontem da Copa do Brasil. Vamos lá. Primavera do Leste 2, Bragantino do Pará 1. Então, Primavera classificado. E Vasco do Acre 1, Velo Clube de São Paulo, lá da cidade do Rio Claro, também 1. E nos pênaltis deu Velo Clube 3-2, né? E detalhe, pessoal, né? Eu vi esse jogo aí, né? Trazer alguns detalhes aqui do jogo, né? O Vasco contratou aí o goleiro Bruno, né? Ex-Flamengo. E ele ontem brilhou, né? Não só ele, como também o goleiro do Velo Clube, né? O Paulo Vitor, né? O goleiro Bruno Fernandes defendeu 2 pênaltis, né? E ainda fez um gol de pênalti aí, né? Nas penalidades máximas, né? E esse jogo, né? O Vasco abriu o placar no primeiro tempo, acho que aos 37 minutos, né? Mais ou menos. Poderia ter até feito mais gols, mas perdeu alguns gols. E no segundo tempo, o Velo Clube empatou ali aos 17 minutos, né? E deu resultados finais ali no tempo normal, 1-1. E nos pênaltis, né? O goleiro Paulo Vitor defendeu 2 pênaltis e o jogador um dos jogadores do Vasco do Acre perdeu mais um pênalti. Então, o goleiro Bruno defendeu 2 cobranças de pênalti, fez o seu gol de pênalti, mas não foi o suficiente para poder classificar o Vasco, né? Então, Velo Clube 3, Vasco 2 nas penalidades máximas, e o Velo Clube avança aí para a segunda fase, já reembolsa aí, né, 830 mil reais. Outro detalhe também dessa partida, que mais ou menos, acho que aos 20 e poucos minutos de jogo ali, né, o goleiro Bruno passou mal e os jogadores tiraram a camisa, ficaram abanando ele ali, né? O departamento médico entrou e, graças a Deus, conseguiu controlar ali, tá bom? Então, pessoal, esses aí foram os detalhes desses jogos e também o resultado aí, né? E os clubes que passaram aí, né? Para a próxima fase. A segunda fase da Copa do Brasil começa aí por volta dos dias 24 de fevereiro e dia 5 de março, né? Então, mais pra frente nós vamos estar aqui trazendo, né, alguns jogos aí dessa segunda fase, tá bom? Então agora aí à frente, nosso cara amigo Ítalo vai estar trazendo informações, como eu falei para você, dos resultados, né, que tivemos e jogos desse final de semana, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado a todos e se inscreva aí no nosso canal, você que ainda não é inscrito, tá bom? E nosso caro amigo Ítalo, vamos aí, traz as informações para nós aí, tá bom? Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, aqui nesse vídeo vou passar os resultados, né, que tivemos nessa quinta-feira, também a agenda, né, da sexta, sábado e do domingo. Beleza? São jogos do fim de semana, esse é o vídeo para isso, né? Vamos lá? Estrela Vermelha 1, Lille 0, Celta de Vigo 2, PAOK 1, Stuttgart 4, Celtic 1, Liga Europa. Fase Playoffs, jogos de ida. Vamos lá, gente. Nottingham Forest 3, Celta de Vigo
Aqui, na verdade, não. Nottingham Forest 3, Fenerbahçe da Turquia 0. Mais um resultado pela Liga Europa, hein? Vamos lá, gente. Campeonato Paraense. Já na sua fase quartas de final, o Capitão Poço perdeu para o Castanhal por 1-0. Castanhal classificado para a semifinal. O Paysandu venceu a Tunaluso por 5-1, também se classificando para a semifinal do Campeonato Paraense. O Cametá venceu Santa Rosa por 2-0 e também se classificou para a semifinal do Campeonato Paraense. Então, ficamos desse jeito. O Cametá pegando o time aqui do Remo e o Castanhal pegará o Paysandu, beleza? Nas semifinais do Campeonato Paraense. Vamos lá, gente. Campeonato Baiano, Barcelona de Ilhéus 0, Juazeirense também 0, Campeonato Baiano. Sul-Americano Sub-20 feminino, o Brasil venceu a Colômbia 1-0, aqui também. Vamos lá, gente. O Al-Fateh perdeu para o Al-Ettifaq por 4-3. O Al-Najma perdeu para o Al-Ahly da Arábia Saudita por 4-1. Aqui, Campeonato Saudita. O Carlos Renault venceu o Joinville 2-1. Briga contra o rebaixamento, Campeonato Catarinense. Juventude do Uruguai 0, Guarani do Paraguai também 0. Aqui, Copa Libertadores, fase pré. Vamos lá, gente. Liga das Campeãs da Europa, futebol feminino. O Manchester United venceu o Atlético de Madrid 2-0. Se classificou para a próxima fase da Liga das Campeãs da Europa de futebol feminino. O Wolfsburg venceu a Juventus aqui por 2-0. Pelo que eu entendi, o Wolfsburg da Alemanha também se classificou para a próxima fase da Liga das Campeãs, né, da Europa de futebol feminino. Vamos lá, gente. Corinthians 1, Atlético Paranaense 0. Aqui, esse jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, tá? É jogo atrasado. Corinthians 1, Atlético Paranaense 0, repetindo o placar. Continuando. Vamos lá, gente. Copa Libertadores. O Tolima venceu o Deportivo Táchira por 1-0. Recopa Sul-Americana, primeiro jogo da final na Argentina. O Lanús venceu o Flamengo 1-0, gol de Castilho. E o Lanús, na semana que vem, na casa do Flamengo, né? Tem a vantagem de poder empatar por qualquer placar que se sagra campeão da Recopa Sul-Americana. Para o Flamengo, uma vitória por um gol para levar para os pênaltis, 2 gols ou mais para ser campeão. Já começando a passar os jogos do fim de semana, gente, começando pela sexta-feira, o Al-Okdud vai encarar o Al-Khadija às 4 horas da tarde nesta sexta-feira. Às 4h30 da tarde nesta sexta-feira, gente, só falando que Al-Okdud e Al-Khadija, Campeonato Saudita, 4 horas da tarde sexta-feira, tá? 4h30 da tarde nesta sexta-feira. Mais 05 e Hamburgo, Campeonato Alemão, abertura de mais uma rodada. 4h30 da tarde. Às 4h45 da tarde, o Hellas Verona vai encarar o Cagliari. 4h45 da tarde nessa sexta-feira, Campeonato Italiano. Gente, uma pequena correção, tá? Às 4h45 da tarde nessa sexta-feira, vamos ter sim o jogo do Hellas Verona pelo Campeonato Italiano, mas não contra o Cagliari, e sim contra o Sassuolo. Sassuolo e Hellas Verona, 4h45 da tarde nessa sexta-feira, Campeonato Italiano. Vamos lá, gente. Blackburn e Preston, segunda divisão da Inglaterra, 5 horas da tarde nessa sexta-feira também. Elche e Atlético de Bilbao, Campeonato Espanhol, abertura de rodada, 5 horas da tarde nessa sexta-feira. 6h30 da noite é a semifinal do Troféu Inconfidência, que é um troféu do interior, né?
lá do Campeonato Mineiro. E o Tombense vai encarar a URT, 6h30 da noite, nessa sexta-feira. Vamos lá, gente, 7 horas da noite, Serra e Real Noroeste. Campeonato Capixaba, fase final, 7 horas da noite, nessa sexta-feira. Palmeiras e Grêmio, Campeonato Brasileiro Feminino, 7 horas da noite, também nessa sexta-feira. 8 horas da noite, nessa sexta-feira, Campeonato Argentino, Boca Juniors e Racing. Clássico, hein? 8 horas da noite, nessa sexta-feira. Vamos lá, gente, terminando os jogos da sexta-feira. Semifinal, Taça Rio, Volta Redonda e Bangu, 8 horas da noite. Quadrangular do rebaixamento, Campeonato Catarinense, Figueirense e Marcílio Dias, 8 horas da noite. Flamengo e Bragantino, 9 horas da noite, Campeonato Brasileiro Feminino. 9h30 da noite, Corinthians e Fluminense, Campeonato Brasileiro Feminino. São os jogos desta sexta-feira. Vamos partir para o sábado. Vamos lá, gente. Jogos do sábado, 2 horas da manhã. Campeonato japonês. O Urawa Red Diamonds vai encarar aqui o time do Yokohama Marinos. Campeonato japonês, 2 horas da manhã do sábado. 10 horas da manhã. Vamos ter o Real Sociedad encarando aqui o Real Oviedo. Campeonato espanhol. 10 horas da manhã, próximo sábado. 11h30 da manhã, vamos ter, dentre outros jogos, Campeonato Alemão, Bayer Leverkusen, Union Berlin, Bayern de Munique e Eintracht Frankfurt. 11h30 da manhã, próximo sábado, Campeonato Alemão. Vamos lá, gente, meio-dia, Brighton e Brentford, Chelsea e Berlin. Dentre outros jogos, Campeonato Inglês, meio-dia, próximo sábado. Meio-dia e 15, Betis e Raio Vallecano. Campeonato Espanhol, meio-dia e 15, próximo sábado. Vamos lá, gente, voltando para sexta-feira, tá? Um jogo que eu me esqueci de passar aí. Brest e Olympique de Marseille. Campeonato francês, nessa sexta-feira, 4h45 da tarde. Voltando para o sábado, 1h da tarde, vamos ter Mônaco e Lens. Campeonato francês, 1h da tarde no próximo sábado. Vamos lá, gente. Inter de Milão e Lecce. Próximo sábado, 2 horas da tarde, Campeonato italiano. Próximo sábado, 2h30 da tarde, vamos ter RB Leipzig e Borussia Dortmund. Clássico pelo Campeonato alemão, 2h30 da tarde. Real Madrid e Osasuna, Campeonato espanhol. Também 2h30 da tarde, próximo sábado. 2h45 da tarde, vamos ter PSV e Heerenveen, Campeonato holandês, 2h45 da tarde, próximo sábado. Vamos lá, gente, 4 horas da tarde, próximo sábado, Guarani de Sergipe, Confiança de Sergipe, Campeonato Sergipano, 4 horas da tarde, 4h30 da tarde. Vamos ter Sport e Retrô, semifinal, jogo da volta, Campeonato Pernambucano, 4h30 da tarde. Próximo sábado, 5 horas da tarde, Goiás e Anapolina, Campeonato Goiano, 5 horas da tarde, próximo sábado. Vamos lá, gente, semifinal, jogo da volta, Campeonato Paranaense, próximo sábado, 4 horas da tarde, Operário e Curitiba. Próximo sábado, 6h30 da noite, fase final, Campeonato Paulista. Se muito me engano, são quartas de final. Bom, São Paulo e Bragantino, 6h30 da noite, próximo sábado. Às 8h30 da noite, próximo sábado, Palmeiras e Capivariano. 8h30 da noite, próximo sábado, Campeonato Paulista. Vamos lá, gente. Sábado, 5h05 da tarde, PSG e Metz, Campeonato Francês. Sábado, 7 horas da noite, semifinal, Campeonato Catarinense. Jogo da volta. Camboriú e Barra, 7 horas da noite, próximo sábado. Vamos lá, gente, 11 horas da manhã, próximo domingo, Livingston e Glasgow Rangers, Campeonato Escocês, 11 horas da manhã, próximo domingo. 11h30 da manhã, o Freiburg vai encarar aqui o Borussia Mönchengladbach. Beleza? Vou dar uma checada nisso, mas é isso mesmo.
Campeonato Alemão, 11h30 da manhã, próximo domingo. Vamos lá, gente. Próximo sábado, 5 horas da tarde, NEC e Ajax. Beleza? Campeonato Holandês, 5 horas da tarde, próximo sábado. Próximo domingo, ao 12h15, Barcelona e Levante, Campeonato Espanhol. À 1h30 da tarde, vamos ter o Werder Bremen encarando o São Paulo, Campeonato Alemão, 1h30 da tarde, próximo domingo. Vamos ter aqui também, vamos ver certinho, às 3h30 da tarde, próximo domingo, mais um jogo pelo alemão, hein? O Stuttgart vai encarar o Heidenheim, 3h30 da tarde, próximo domingo, Campeonato Alemão. Vamos lá, gente, próximo sábado, tá? 3 horas da tarde, Sporting e Moreirense, Benfica e AVS, Campeonato Português, 3 horas da tarde, próximo sábado. Próximo domingo, 11 horas da manhã, Napoli e Atalanta, Campeonato Italiano. Lembrando que o jogo do Benfica e o jogo do Sporting, Campeonato Português, tá? Do sábado aí. Do domingo, Napoli e Atalanta, 11 horas da manhã, Campeonato Italiano. 2 horas da tarde, próximo domingo também, Milan e Parma, Campeonato Italiano também. Próximo domingo, 4 horas da tarde, Santos e Grêmio Novo Horizontino, Campeonato Paulista. Fase quartas de final, 4 horas da tarde, próximo domingo. 5 horas da tarde, próximo domingo. Clássico pelo Campeonato Goiano, Vila Nova e Atlético Goianiense, 5 horas da tarde, próximo domingo. 6 horas da noite. Próximo domingo também vamos ter semifinal, jogo da volta, Náutico e Santa Cruz, Campeonato Pernambucano, 6 horas da noite, próximo domingo. Também 6 horas da noite, próximo domingo, Fluminense e Vasco. Aqui, Campeonato Carioca. Já na sua fase final também, 6 horas da noite, próximo domingo. Chapecoense e Brusque, Campeonato Catarinense, semifinal, 6 horas da noite, próximo domingo também. Vamos lá, gente. Campeonato Alagoano, próximo sábado, né? CRB e CSA, jogo da volta, tá? Me parece a semifinal, né? Campeonato Alagoano, sábado, 4 horas da tarde. Campeonato Carioca, fase final, domingo, 8h30 da noite. Flamengo e Madureira, Campeonato Carioca, domingo, 8h30 da noite. Vamos lá, gente. Próximo sábado, 5 horas da tarde, Espanhol e Atlético de Madrid, Campeonato Espanhol. Próximo domingo, 1h30 da tarde, Clássico, Campeonato Inglês, Arsenal e Tottenham, Campeonato Inglês, 1h30 da tarde, próximo domingo. Jogo da volta, semifinal, Campeonato Cearense, próximo sábado, Fortaleza e Ferroviário, 5 horas da tarde. Próximo domingo, 6 horas da noite, Ceará e Floresta. Também jogo da volta, semifinal, Campeonato Cearense. Cruzeiro e Pouso Alegre, Campeonato Mineiro, sábado, 6h30 da noite. Sábado, 8 horas da noite, Bahia e Atlético Alagoinhas, Campeonato Baiano, 8 horas da noite, próximo sábado. Próximo domingo, 4 horas da tarde, o Vitória da Bahia vai encarar aqui o time do Galícia. Campeonato Baiano, 4 horas da tarde, próximo domingo. 6 horas da noite, próximo domingo, vamos ter clássico pelo Campeonato Mineiro, também em sua fase final, né? Atlético Mineiro e América Mineiro, próximo domingo, 6 horas da noite. Repito, Campeonato Mineiro. Vamos lá, gente. Souza e Pombal, 13 e Nacional de Patos. Campinense encarando aqui o Sport de Patos. Serra Branca encarando o Botafogo da Paraíba. Todos esses jogos, Campeonato Paraibano, próximo domingo, 6 horas da noite. Vamos lá, gente. Porto Vitória e Rio Branco, próximo sábado, 4 horas da tarde, Campeonato Capixaba. Próximo domingo, 4 horas da tarde também, pelo Campeonato Paranaense, Atlético Paranaense e Londrina. Jogo da volta, fase semifinal. Beleza? Para fechar de minha parte, 6h30 da noite, próximo sábado, Internacional
e Ipiranga de Erechim. 6h30 da noite, próximo sábado. 6 horas da noite, próximo domingo, clássico. Jogo da volta também, né? Fase semifinal, Campeonato Gaúcho, Grêmio e Juventude, 6 horas da noite, próximo domingo. Corinthians e Portuguesa, Campeonato Paulista, próximo domingo, 9h30 da noite. Corinthians e Portuguesa, fase final também, Campeonato Paulista. Bom, gente, é isso em tese. São vários jogos que vamos ter nesse final de semana, não são todos, tem muito mais campeonatos pelo Brasil. Mas eu acho que consegui trazer uma boa parte de jogos do final de semana, beleza? É isso, galera. Abraço a todos. Até a próxima. Deixem um like aí e fui!